Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E se tem algo que Deus disse para o povo nos tempos de Josué, foi: santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se nós queremos contemplar as maravilhas de Deus nas nossas vidas e no nosso meio, necessário é santificarmos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Principalmente hoje, por ser um culto de Santa Ceia. Quando a gente olha para a mesa com o pão e o sangue, e nós olhamos para o tabernáculo, a mesa com os pães da preposição, ela ficava no lugar santo. E para o sacerdote poder entrar no lugar santo, necessário era que ele também se santificasse. Todos os dias que nós viemos à presença de Deus, nós estamos entrando no lugar santo. Então é necessário que nós nos santifiquemos todos os dias para podermos cumprir aquilo que o salmo da campanha que nós estamos fazendo diz: adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? O texto que nós vamos meditar se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. E o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só tem um propósito nesse texto: é nos ensinar como alcançarmos um lugar de plenitude e gozo no Senhor, a ponto de que cada um de nós experimente nas nossas vidas aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Mas para nós alcançarmos esse nível de plenitude, para nós contemplarmos a vontade de Deus se cumprindo nas nossas vidas, necessário é que nós tomemos um posicionamento quando nós entramos na presença de Deus. Por isso que lá em Efésios, o capítulo 2, versículo 10, o Senhor vai dizer assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o nosso culto, ele começa com as nossas obras. A palavra de Deus vai dizer que se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Uma árvore boa não dá fruto ruim, e uma árvore ruim não dá fruto bom. Então o nosso culto a Deus, ele começa com as nossas obras, que tem que ser boas. Boas aos olhos dos homens? Não. Boa aos olhos de quem? De Deus. Porque Provérbios também vai dizer que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E 1 Coríntios 10, 31 vai dizer que tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então é uma coisa ou outra? Não, tudo. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, o nosso falar, tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que nos esforçar para que seja para a glória de Deus.
Veja que no texto que nós lemos, Paulo, ele vai fazer uma exigência para aquelas pessoas. Ele vai dizer que o culto delas tem que ser um culto que? Racional. A gente fala muito isso, mas o que é um culto racional? Quando a gente olha para a palavrinha separada, culto, a palavra culto, ela significa conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, culto é tudo aquilo que nós fazemos, porque são atitudes que vai adorar a um Deus. No nosso caso, adorar um Deus que é vivo, que é santo, que é poderoso, que está acima de todas as coisas. E quando nós olhamos para a palavrinha racional, racional vai significar coerência, lógica, que demonstra bom senso. Então, um culto racional nada mais é de um culto, uma adoração consciente a quem? A Deus. São atitudes que nós entendemos o que estamos fazendo e entendemos o que estamos oferecendo para Deus. Mas basta apenas entender? Não. Também é necessário praticar, porque o conhecimento sem a ação, ele não vai ter valor nenhum. Por isso que Tiago vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque quando a gente só ouve e não cumpre, o que acontece? Enganando-vos a vós mesmos. De nada adianta a gente conhecer, de nada adianta Deus trazer o esclarecimento, de nada adianta Deus revelar a sua vontade se a gente não cumprir, se a gente não praticar. Para a gente poder entregar a Deus uma verdadeira adoração, a gente precisa submeter a nossa vida a Deus. A gente precisa obedecer cada um dos seus mandamentos. E a gente precisa nos entregarmos a Ele de corpo, de alma e de espírito. Ou seja, somente quando a gente está na igreja? Não. Em todos os lugares, em tudo aquilo que a gente faz, a gente deve adorar a Deus com entendimento e sinceridade. Sinceridade de coração e sinceridade de ações, porque entendemos que tudo aquilo que Deus nos revela vai nos conduzir a um caminho de salvação. O texto que a gente começou lendo, Paulo, ele começa com uma expressãozinha assim, rogo-vos. Por que ele usou essa expressão, rogo-vos? Quando a gente olha para o significado da palavra rogar, rogar ele significa pedir com insistência, suplicar, implorar. Então, quando Paulo começa a frase dizendo rogo-vos, essa palavra rogar, ela vai indicar uma súplica. Ele está implorando para que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida diariamente estejam voltados para glorificar a quem? Ao Senhor. E o que é que Paulo roga para os irmãos? É que os corpos sejam sacrifícios, sejam entregues como um sacrifício ao Senhor. E quando nós olhamos para a palavrinha sacrifício, um dos significados significa renúncia voluntária. Ou seja, nós renunciamos a nossa vida por amor a Deus, nós vamos começar a sacrificar a Ele a nossa vida por completo. Aí sim, nós vamos nos tornar verdadeiros discípulos.
Porque lá em Lucas 14:33, o Senhor Jesus disse assim, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então nós só vamos nos tornar discípulos do Senhor quando nós aprendermos a renunciar às nossas vontades. Quando nós começamos esse processo de renúncia, aí sim, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a tomar lugar nas nossas vidas. Ele vai começar a fazer aquela faxina, tirar as impurezas, expulsar os outros espíritos que não provêm do Senhor, para que toda a casa seja limpa, a luz seja acesa e nós passamos a caminhar com diligência. Apocalipse, capítulo 3, o Senhor vai dizer: eis que estou à porta e o quê? E bato. Aí ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ou seja, ele não vai arrombar, ele não vai forçar, ele vai ficar batendo. E o nosso desejo, o nosso amor ao Senhor é que vai fazer com que nós abramos a porta para ele poder entrar e fazer morada. Do contrário, o Senhor nunca vai entrar e ele também não vai bater na porta para sempre, porque ele fala: eu te dei tempo para que se arrependesse e vocês não se arrependeram. Quando a gente escolhe sacrificar os nossos corpos ao Senhor, no sacrifício não existe nossas escolhas. No sacrifício não existe os nossos desejos. No sacrifício não tem as nossas vontades, não tem os nossos planos. Porque quando a gente olha para um sacrifício, o animal que era sacrificado, ele só morria e o fogo que descia do céu consumia aquele sacrifício. Então, quando nós entregamos os nossos corpos a Deus como um sacrifício, a gente morre para as nossas vontades, a gente morre para os nossos desejos, a gente morre para os nossos planos, a gente nos coloca no altar para que o fogo, quando desce, ele vai descer sobre as nossas vidas com dois propósitos: para consumir tudo aquilo que desagrada a Deus e para purificar tudo aquilo que já agrada a Deus e que existe em nós. Então o sacrifício é a obra de aperfeiçoamento do Senhor nas nossas vidas. Só que esse sacrifício ele não pode ser entregue a Deus de qualquer maneira. Paulo, ele falou para a gente apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício, e ele citou 3 características. Esse sacrifício tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável. Ele não pode ser um ou outro, ele tem que ser as 3 coisas. Ou seja, quando a gente olha para esse pedido, para essa característica, para o que Deus está requerendo de cada um de nós, a gente vai ver que sacrificar a Deus vai muito além das horas que a gente passa dentro da igreja. Sacrificar a Deus vai envolver o nosso dia a dia, fazendo com que a vontade da carne jamais prevaleça na nossa vida, mas o que domine sobre nós seja a vontade do Espírito. Só que isso é fácil? Não é, nem um pouquinho. E por que não é fácil? Porque a culpa também é nossa. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente não ora da maneira que convém orar. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente não medita na palavra da maneira que a gente tem que meditar. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente não jejua da maneira que devia jejuar, ou talvez com a frequência que deveria jejuar. A gente não tem intimidade com Deus,
pelo menos não temos a intimidade que Deus deseja que tenhamos com Ele. E a pergunta que fica: como nós podemos alcançar felicidade? Como nós podemos alcançar bênção? Como nós podemos contemplar a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor se a gente não sacrifica a nossa carne? Se a gente não mortifica as nossas vontades todos os dias e nos sujeitamos à vontade do Senhor? Como contemplar o que é bom, agradável e perfeito se ao invés de resistirmos o diabo, nós resistimos a Deus? Se ao invés de nos sujeitarmos a Deus, nós nos sujeitamos ao diabo e à vontade da carne, como nós vamos contemplar aquilo que Deus tem para as nossas vidas se nós vivemos de uma maneira errada? O primeiro passo para que a gente possa contemplar tudo isso, nós precisamos ser um sacrifício vivo. Em outras palavras, nós precisamos nos encher do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Verbo de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Então, o primeiro passo para nós alcançarmos aquilo que é bom, agradável e perfeito, nós precisamos ser cheios da palavra do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor, tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz vai bem. E lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 12, o Senhor Jesus vai dizer assim, ó: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós vivemos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E Jesus, que é o Verbo, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas quando nós não damos ouvido para a palavra de Deus, quando nós rejeitamos a instrução do Pai, nós estamos rejeitando o Filho. E uma vez que o Filho vai embora, a vida que está com ele também vai embora. E aí nós começamos a padecer, nós começamos a perecer, nós começamos a afundar, e muitas das vezes a gente não entende o porquê. E o princípio de todas as coisas estamos tendo o Filho dentro de nós. Provérbios capítulo 8, do versículo 32 ao 35, vai dizer assim, ó: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão, bem-aventurados, mais que feliz, serão quem? Os que guardarem os meus caminhos. Qual é o caminho do Senhor? Ouve a instrução e sede sábios, e não a rejeiteis. Ouve a palavra, ouve aquilo que o Senhor está nos ensinando. Bem-aventurado, mais que feliz, o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Ou seja, buscando a presença do Senhor a cada dia, porque Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas só tem um jeito da gente achar o Senhor. Ele diz assim, ó: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não adianta buscar ao Senhor pela metade. Não adianta se entregar ao Senhor pela metade. Nós temos que buscar de todo o coração, de toda a força, com todo entendimento, para que a gente possa alcançar a vida, achar a vida e alcançar o favor do Senhor. Qual é o favor do Senhor para nós? É a graça. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, nós encontramos vida e nós encontramos graça, remissão para os nossos pecados. E com isso nós passamos a ser aperfeiçoados pelo Senhor. Todas as vezes que nós fazemos isso, que nós nos colocamos nessa posição de ouvir a instrução, de guardar, de praticar e buscar ao Senhor de todo o coração, fazendo com que o Filho habite dentro de nós, nós vamos começar a nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, porque nós vamos começar a ter o Verbo de Deus dentro de nós. Basta ser apenas vivo? Não. O segundo passo agora, nós precisamos ser um sacrifício santo. Nós precisamos santificar não somente a nossa maneira de viver, mas principalmente o nosso corpo, porque a palavra vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. E lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 ele vai dizer assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Adianta a gente vir aqui na igreja, dobra nosso joelho, pede perdão, sai ali na rua, senta na roda de escarnecedor, se detém no caminho de pecador, busca conselho no ímpio, ao invés de dobrar o joelho e buscar conselho no Senhor. Adianta? Não adianta, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, tanto aqui dentro, mas principalmente lá fora, porque o Senhor Jesus diz que nós temos que ser testemunho dele. Jesus assentaria na roda do escarnecedor? Jesus se deteria no caminho dos pecadores? Jesus estaria onde outro espírito que não é o Espírito Santo de Deus está? Então nós temos que nos espelhar nele. E quando nós olhamos para a palavra santo, santo significa separado. Ou seja, o Senhor ele está pedindo que uma vez que nós nos tornamos vivos porque fomos cheios da palavra, agora nós precisamos começar a nos separar deste mundo. Nós precisamos começar a nos separar das coisas que no mundo há. Porque lá em Tiago capítulo 4, o Senhor vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não tem como ser filho de Deus e querer viver no mundo. Nós temos que nos posicionar. Porque o Senhor continua e diz, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos entender que o nosso corpo, ele está sujeito a Deus e à vontade de Deus. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, vai dizer assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que não somos de nós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Aí tem um ponto e vírgula. E olha o que o Senhor nos pede: glorificai, pois, a Deus aonde? No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se o corpo não é nosso, a gente não pode fazer dele ou nele aquilo que a gente quer. A gente tem que fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça, para que a gente conserve o templo santo, porque o santo e o profano não se misturam. Deus, ele é santo, e o Salmo 93, ele vai dizer que a santidade convém ao Senhor.
E quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, o Senhor pede para que o profeta ensine duas coisas ao povo. Ensina a distinguir entre o santo e o profano, e a discernir o impuro do puro. Em outras palavras, o que é santo? É a palavra de Deus. O que é impuro? É aquilo que está contaminado, aquilo que está sujo. A palavra de Deus, ela é suja ou ela é limpa? A palavra de Deus, ela é santa ou ela é profana? Então por que quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente não se limpa? Por que a gente ouve aquilo que é santo, mas continua fazendo aquilo que é profano ou que é impuro? Um exemplo: quantas vezes o Senhor tem dito que a gente tem que tirar o que dos pés? Os calçados que são egípcios. E nós já aprendemos que os calçados, a vestimenta egípcia, ela é algo que nós carregamos e que para entrar na presença de Deus, ela tem que ser destituída das nossas vidas. O calçado egípcio, quando a gente olha para os egípcios são pessoas cheias do quê? De vaidades. São pessoas cheias de cascas. São pessoas que pintam ser uma coisa que não são. E quando nós olhamos para a palavra vaidade, para o significado da palavra vaidade, a palavra significa qualidade daquilo que é vão, daquilo que é vazio, valorização que se atribui à própria aparência, coisa insignificante, futilidade. E vaidade aqui, irmãos, não vai entrar no caso das mulheres só em enfeites, não. Quantas vezes a gente troca a presença de Deus por outras coisas? Vaidade. Quantas vezes Deus diz assim: adorna e não enfeita, e a gente vai lá e faz o contrário? Vaidade. Quantas vezes a gente fala assim: hoje eu não vou na igreja porque eu tô cansado. Cansaço é impedimento para buscar a Deus? Vaidade. Hoje eu não vou na igreja porque eu tenho um aniversário, eu tenho uma festinha, eu tenho uma rodinha, um churrasquinho. Vaidade. Não está mortificando o nosso desejo, a nossa vontade, os anseios da carne para buscar ao Senhor. E isso, irmãos, é muito sério. Muito sério, porque uma vez que o Senhor nos ensina, nós saímos da posição de ignorante. E se nós não praticarmos, nós nos tornamos pessoas iníquas aos olhos de Deus. E lá em Jó, capítulo 15, o versículo 13, vai dizer: certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. Agora a gente tem que fazer uma escolha. A gente quer ser cheio de vaidades e Deus não se atentar para nós? Ou a gente quer se esvaziar de tudo isso e começar a chamar a atenção do Senhor para nós? Jeremias capítulo 18, versículo 15 vai dizer: contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso ao quê? A vaidade. E o que a vaidade faz? Os faz tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Todas as vezes que nós não destituímos as nossas vaidades, nós não matamos a velha criatura. Nós não andamos por caminhos novos. Nós não nascemos do Senhor Jesus, porque Ele diz lá em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando a gente carrega as nossas vaidades, as veredas que a gente anda são veredas antigas, são veredas da velha criatura. Nós começamos a carregar conosco coisas que deveriam ser deixadas para trás, porque nós não queremos nos desfazer das bagagens.
Nós não queremos colocar Deus no seu alto e sublime trono nas nossas vidas, mas nós começamos a querer dividir a glória de Deus com outras coisas, quando o Senhor está dizendo: santifica, se separa, porque eu quero fazer maravilha no meio de vós. Mas quem não deixa Deus operar a maravilha somos nós mesmos, porque as nossas atitudes não santificam a Deus. Deuteronômio capítulo 32, o versículo 20 e 21, olha o que o Senhor vai dizer: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocam o quê? A ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Ou seja, toda vez que Deus nos ensina e nós não nos destituímos das nossas vaidades, o que nós produzimos no Senhor não são as misericórdias dele, é a ira. E quando Deus se ira com o povo, ele vem para fazer juízo. Quantas lutas nós perdemos, quantas batalhas nós perecemos, porque nós não oferecemos os nossos corpos a Deus como um sacrifício santo, porque nós queremos carregar a arca, carregar a presença de Deus junto com Dagon, igual os filisteus faziam quando roubaram a arca da aliança e queriam dividir a glória de Deus, a presença de Deus com os ídolos deles. A gente não quer se destituir das nossas idolatrias, a gente não quer se destituir das nossas vaidades, e isso impede que Deus trabalhe em nosso favor. Quando Deus disse para Josué: santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, ali o Senhor começou a entregar na mão de Josué todos os inimigos deles. E quantas vezes nós perdemos batalhas para os nossos inimigos porque a gente não está santificando ao Senhor? Não tem como Deus responder, porque uma vez que a gente recebe o conhecimento da verdade, se a gente não praticar, a gente se torna iníquo, e o que começa a reinar em nós já não é mais o reino de Deus, mas sim o pecado. Por isso que lá em Romanos capítulo 6, o versículo 12 e 13, Paulo também vai dizer assim, ó: não reine, portanto, o pecado aonde? Em vosso corpo mortal, para lhe obedecer no quê? Em suas concupiscências, em suas vontades. Toda vez que a gente faz a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus, a gente está pecando. Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao quê? Ao pecado, por instrumento do quê? De iniquidade. Deus está falando: tira, eu não tiro. Deus está falando: para de gastar além da justa medida. Eu não paro de gastar e nem me esforço para isso. Deus está falando: para de sentar na roda do escarnecedor. Eu não paro, eu estou indo lá, porque é mais gostoso ficar na rodinha da piadinha, do palavrão, da bebedice, do que entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e clamar ao Pai que está em secreto e buscar ter uma intimidade com Deus. Aí Paulo continua e diz: mas apresentai-vos a Deus como o quê? Vivos dentre os mortos, ou sacrifício vivo, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se nós não santificarmos o nosso corpo ao Senhor, se a gente não fizer do nosso corpo verdadeiros templos do Espírito Santo, o verdadeiro templo de Deus, a gente nunca vai ter habitando dentro de nós o Espírito do Senhor. Ele nunca vai querer estar dentro de nós e entre nós, como ele fala lá em 1 Coríntios. A gente nunca vai se apresentar a Deus como um sacrifício santo. O terceiro passo, a gente já vivificou, levantou dentre os mortos.
A gente santificou, se separou de tudo aquilo que Deus pede para nos separarmos. Agora nós precisamos ser um sacrifício agradável a Deus. E tudo aquilo que é agradável ao Senhor deve subir para Ele como um cheiro suave, um cheiro agradável. Só que só vai subir um cheiro agradável a Deus se o nosso corpo estiver limpo. Todo mundo aqui já deve ter encontrado com uma pessoa suja na rua que há meses não toma banho. O cheiro que exala dela é bom? É agradável? É assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus nos sente. Quando a gente não nos coloca na posição de sacrifício vivo e santo, a gente nunca vai ser para Ele algo agradável, porque aquilo que vai exalar de nós quando a gente abrir a nossa boca para orar vai ser um fedor de iniquidade. E Deus disse lá em Apocalipse que a iniquidade da Babilônia se achegou nas narinas dele. E quando a iniquidade chega nas narinas de Deus, que ele sente o cheiro ruim, o que ele faz? Ele destrói. Ele destrói. Só que como é que a gente vai se limpar diante de Deus para a gente se tornar um sacrifício agradável? A gente se limpa através da palavra e do sangue do Cordeiro. Se limpa através da palavra, porque lá em João, capítulo 15, versículo 3, Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele é a videira verdadeira. Nós somos a vara que deve estar ligada na videira. E ele diz que todo aquele que está ligado na videira, o Pai limpa. Para quê? Para que dê mais frutos. Como é que ele limpa? Ele manda a sua palavra para revelar para nós aonde é que nós estamos caminhando errado, para a gente poder converter dos nossos maus caminhos. Uma vez que a gente entende, mediante a palavra de Deus, aquilo que a gente está fazendo de errado, a gente vai dobrar o nosso joelho, vai pedir perdão, vai clamar pelo sangue de Jesus. E aí o sangue, pelo sacrifício da cruz, juntamente com a graça, vem e nos limpa. Por isso que lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 7, vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos, ó, o sacrifício santo, e irrepreensíveis diante dele em amor, em que temos a redenção pelo quê? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que é o favor do Senhor, que nós só alcançamos quando nós nos separamos de tudo aquilo e nós passamos a habitar nas portas do Senhor, estar às ombreiras do Senhor. E quando nós olhamos para a tradição judaica, nas ombreiras das portas eles deixam a mezuzá, e a mezuzá é o mandamento perpétuo de que devemos buscar a Deus de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, colocando sempre o Senhor acima de todas as coisas. Quando a gente olha para o sacrifício no Antigo Testamento, as pessoas não sacrificavam qualquer animal. O sacrifício, ele não podia ter defeito, o animal não podia ter mancha, o animal tinha que ser o primogênito. Da mesma forma somos nós. Quando nós vamos nos colocar na posição de sacrifício a Deus, o que é que a gente tem oferecido a Ele? Resto ou a primícia? A gente está dando a Ele qualquer coisa ou a gente está entregando para Ele o nosso melhor? Como é que nós estamos nos apresentando a eles? Como animais coxos
cheios de manchas e defeitos, ou como um sacrifício vivo, santo e agradável? Quando a gente abre a nossa boca para adorar, quando a gente abre a nossa boca para orar, para buscar a Deus, aquilo que sobe de nós para Deus tem sido um cheiro agradável ou tem sido um mau cheiro de iniquidade? Porque a gente já sabe aquilo que a gente tem que fazer, mas por ser contencioso, a gente não faz. A gente tem aberto, mão das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor? Se a gente quiser que a nossa vida seja limpa e o nosso sacrifício seja a Deus agradável, a gente tem que ouvir e praticar. Por isso que o versículo seguinte vai falar que a gente não deve nos conformar com o quê? Com esse mundo. Ou seja, não queira ser igual ao mundo. Não queira ser mais um no mundo. Porque o Senhor diz que nós não somos desse mundo. Nós somos propriedades de Deus. E lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 11, ele vai dizer: amados, peço-vos como o quê? Peregrinos e forasteiros. Ou seja, como alguém que só está aqui de passagem, que vos abstenhais, vos apartais, vos separais das concupiscências, o quê? Carnais, que combatem contra a alma. É tempo da gente parar de querer agradar o mundo. É tempo da gente parar de querer agradar a Satanás, porque o mundo jaz em quem? No maligno. É tempo da gente começar a analisar tudo, reter o bem e nos abster, nos afastar de toda a aparência do mal. Quando a gente olha para aqueles que deveriam dar testemunhos de Cristo, quantas pessoas, por exemplo, a gente vê usando roupas que anda a exibir no corpo, tanto dentro como fora da casa de Deus? Quantas pessoas que se dizem cristãs a gente se vê cheia de enfeites, atraindo a glória para si mesmo, buscando o seu reconhecimento entre os homens, ao invés de diminuir, ao invés de murchar, para que a glória de Cristo resplandeça na vida dela. Porque são pessoas que amam mais a vaidade, mais a mentira, mais aquilo que é passageiro, do que amar a verdade de Deus. Quantas pessoas vêm para a igreja, se dizem cristãs, mas vêm para buscar um relacionamento afetivo, ao invés de vir para buscar um relacionamento com Deus? Quantas pessoas a gente vê que está perdendo o espírito de verdadeiro adorador e dando lugar para espírito de lascívia, de idolatria, de pecado, de vaidade, dá lugar para tantas outras coisas, menos para o Espírito Santo de Deus vir fazer morada. Se a gente quiser desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, a gente precisa começar a se arrepender dos nossos maus caminhos. A gente precisa começar a parar de arrumar desculpas para os nossos pecados. Parar de arrumar desculpas para aquilo que a gente faz errado. E tem que começar a dar testemunho da palavra de Deus em todo lugar que a gente tiver. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai. E o confessar a Cristo não é somente naquilo que sai da boca, não, é naquilo que a gente faz também. A gente prega muito mais dando testemunho do que abrindo a boca para falar. Porque às vezes a gente está na rua, a gente está num lugar, está numa rodinha, está numa festinha, num bailinho. A pessoa olha, vira para a gente e fala assim: nossa, o fulano não vai na igreja? Como que ele está aqui no pagode? Como que ele está aqui no samba? Como que ele está aqui no baile? Como que ele está aqui se misturando com as coisas do mundo? Depois chega na igreja, glória a Deus, aleluias. Uma fonte, irmãos, não pode jorrar dois tipos de água.
A gente tem que se esforçar para ter intimidade com Deus aonde quer que a gente esteja e ser um testemunho da palavra do Senhor. A gente tem que aprender a deixar o evangelho moldar a gente e não a gente moldar o evangelho para continuar vivendo uma vida devassa. A gente precisa aprender a se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O tempo está acabando. Não é mais hora de brincar. A hora é agora, em que o Pai procura quem? Os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. É tempo da gente começar a desejar com todo o nosso coração a ter intimidade com o Pai. É tempo da gente olhar para o maior sacrifício vivo, santo e agradável que a gente já viu nessa terra, que é a obra da cruz. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para o da direita e para o da esquerda? Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Se nós quisermos nos assentar à destra de Deus, é tempo de nós nos posicionarmos e entregarmos os nossos corpos e as nossas vidas ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. As veredas de Deus são estreitas e poucos, a palavra de Deus diz, que anda sobre elas. São muito poucos. Jesus se faz presente na igreja porque tem palavra. Mas a igreja é santa ao Senhor? E se a igreja não santificar, como é que sobe? Eu vou falar agora aqui como pastor da igreja, porque quando eu olho aqui eu vejo cada um membro da igreja. E como é que a gente tem apresentado os membros diante do Senhor? A hora que eu venho pegar aqui, irmãos, o microfone, vou trazer uma palavra, vou contar um testemunho, como é que Deus tem olhado? E lá fora, Deus quer santidade. Aí reclamam, estou perdendo batalha tal. Pastor. Não adianta, irmãos. O Senhor fala, santificai-vos, para que Ele venha fazer as suas o quê? Maravilhas. Vai perder uma batalha atrás da outra. Deus mandou Josué e o povo santificar, as muralhas de Jericó caiu. Ele deu uma diretriz, falou, não pega nada que tem ali dentro. Aí foram lá, cataram uma capinha, enterraram, estava escondidinho, irmãos. Aí eu tenho o direito de santificar Deus diante dos homens ou santificar os homens diante de quem? Se Deus está falando tira e eu fico, eu estou santificando o homem diante de quem? Eu estou me colocando acima dele, estou olhando para ele de cima para baixo. Aí como é que eu dobro o joelho e falo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja... Eu santifiquei o meu, eu não santifiquei o dele. Como é que ele vai responder a oração nossa, irmão, se a gente não santificar? Chegou o tempo da gente destituir de todas as nossas o quê? Vaidades. Essa é a realidade. Olha o que diz em Malaquias capítulo 1. O filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu, Senhor, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele diz aqui, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é está recebendo a palavra e está o quê?
Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis coxo ao enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Irmãos, presta atenção. Jesus, ele é comparado ao cordeiro. Então, quando a gente quer entregar um sacrifício, a gente tem que colocar o cordeiro em cima do quê? Do altar. Então a vida nossa, e a gente é o quê? Se a gente tem que ser imitador deles, por isso que a gente é ovelha, a nossa vida tem que ser entregue sobre o quê? A hora que eu olho para a minha vida, olho o corpo, que é templo do Espírito Santo, que tipo de animal eu estou apresentando para ele? E no abrir da minha boca, aquilo que flui, que tipo de animal? Ou seja, porque a ovelha ela vai e muda para onde? O matadouro. Chegou um tempo que não dá mais. É sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não tiro uma vírgula. Ai de mim se eu tirar uma vírgula disso. Ou acrescentar uma. Primeiro, para eu me tornar santo, aquilo que é vivo tem que vir, porque eu tenho que ter discernimento. O meu culto não é racional, então eu tenho que entender o que a palavra diz. Se eu não entender o que a palavra diz, pronto, a Bíblia já diz, meu povo é destruído por falta do quê? De conhecimento. Já está destruído, não tem conhecimento, já está destruído. Mas quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente vai encontrar, e Ele vai revelar a sua o que para nós? Palavra. Aí revelou a palavra, mostrou a diferença do santo para o profano. Agora eu tenho que transformar aquilo que está imundo no que? Impuro. Caso contrário, animal coxo, animal cego, animal não sei o que. Você sabe quando Deus vai receber? Aí ainda eu vou lá no altar e falo, Deus, eu canto ainda, né? Estou aqui entregando a minha vida como um sacrifício. Deus faz assim, ó. Recebe? Não dá mais. É estreito o caminho, irmãos, que leva para a salvação. Não adianta ser. Quantos que a gente olha nos tempos de hoje fala, não, eu sou ovelha, aí está com pele do quê? De lobo. E quantos que você olha e fala, é ovelha, você olha, está por interior dele do quê? Não é lobo por dentro ou lobo por fora. A gente tem que ser ovelha por dentro e tem que ser ovelha por... Ei, esse corpo aqui, ó, se o ser humano não entender isso, ele não é meu, ele não é seu. Ele pagou um preço, é dele, irmãos. Por isso que lá no dia do juízo ele vai definir se ele dá vida ou se ele o quê? Destrói, porque se fosse meu ou seu, eu e você definiríamos o que faríamos com ele. É Ele quem vai definir, é o nosso Senhor. Se Ele dá vida eterna ou se Ele vai fazer o que? Lançar no lago e fogo de enxofre. Para o quê? Para destruir o templo. Eu louvo a Deus porque vem algumas perguntas. O pastor compartilhou algo, se vocês permitirem. Lá na reunião, lá em São Carlos, fizeram uma pergunta assim, ó. E cremar o corpo depois de morto, pode? Aí eu te pergunto, o corpo ele é de quem? Quando é que Deus joga o corpo no fogo? Ah, quando está o quê? Aí por que eu quero antecipar alguma coisa? Eu posso fazer isso? Ele não é meu. Eu não posso destruir aquilo que é de quem? Ah, mas aconteceu um acidente, explodiu e aconteceu de uma... Isso é acidente. Agora, quando você escolhe por livre-arbítrio destruir o templo, irmãos, quando a gente lê em Judas, olha como que é sério o negócio. Você vai ver que existiu uma batalha no mundo espiritual pelo corpo de Moisés. O diabo queria o corpo de Moisés de toda forma, e Deus lançou Miguel, ainda falou, usou Miguel e falou, olha, que o Senhor te repreendas. Até depois de morto guarda algo, o diabo que é o templo. Quantos testemunhos vocês já ouviram por aí dizendo, ó, um macumbeiro foi fazer obra de macumba, a hora que abriram o sepulcro, lá foi mexer no corpo de um servo de Deus. O que aconteceu? Deus mandou o anjo e falou, não, aqui você não toca. Irmãos, o corpo não é meu e não é seu. Eu e você não temos o direito de fazer dele aquilo que é nosso bel prazer. Se a gente não entender isso, o nosso corpo nunca vai ser templo do Senhor, ele é templo meu. Você sabe o que tem aqui dentro? Um ídolo meu. Aí eu quero colocar Dagon com o Espírito de Deus, Dagon com a arca de Deus. Não tem jeito, Deus vai começar a cortar, derrubar a cabeça o tempo todo do quê? Do ídolo. Só que aí derruba a cabeça e age que nem um filisteu. Vai lá, põe de novo e coloca a cabecinha no lugar. Aí Deus vai lá e derruba de novo a cabeça, levanta de novo e põe no lugar. Não tem jeito, irmãos. A gente precisa entender isso. Chegou o tempo de começarmos a entregar os nossos o quê? Não basta só ter a palavra. Está na hora de entregar o corpo. Está na hora de se abster. Está na hora de tomar a cruz e o quê? Se quiser alcançar.
E ai da gente se a gente tirar uma vírgula do quê? Da palavra de Deus. Como a profetisa ministrou, se a gente confessar o Senhor diante dos homens, Ele também nos confessa diante de quem? A gente acha que é só abrir a boca e falar de Jesus. Irmãos, eu confesso o Senhor é sendo um testemunho vivo e fiel, fiel e verdade. Não adianta nada eu falar, mas nego olha para mim, meu testemunho não é fiel, não adianta nada. Quando eu testemunhar de Cristo diante dos homens, Ele testifica diante de quem? E aí, meus irmãos, operando Deus, aí vai contemplar as maravilhas. Estão perdendo guerra para todo lado. Sabe o que é bonito? Vamos falar de perda de guerra. Deus tinha dado uma palavra para Josué: santificai-vos. Deus foi lá e derrubou. Só que em vez do povo santificar, o povo fez o quê? Não, pegou uma capinha babilônica, catou coisas que Deus mandou e enterrou. Aí foram guerrear de novo. Sabe o que Deus fez? Entregou aquele arraial na mão de quem? Daquela cidade que chamava Ai. E por que no nome? Por que para cidade Ai, né? Para a gente aprender esse termo Ai, né? Ai de quem não santificar o Senhor diante de quem? Irmãos, Ele ronda dentro dos arraiais para ver se tem coisa imunda, para entregar o inimigo nas nossas mãos. Aí você sabe quando Deus olha e vê que nos santifica, sabe o que Ele faz? Ele entrega nós na mão de quem? Não tem jeito, pelo amor de Deus, igreja. Essa mensagem aqui, eu louvo a Deus, Deus deu uma visão em sonhos, aonde subia um Senhor com um manto, e era um manto de santidade. Deus revelou isso aqui no dia do Yom Kippur, quando Ele começou a falar e bradar no quarto acerca desse assunto, quando a gente estava meditando. Falava: Senhor, está na hora de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, se enche da palavra, porque no abrir da boca vai falar o que o coração está o quê? Santo, porque tem que externalizar. Todo mundo tem que ver o resplandecer da luz do Evangelho em nós, e isso vai subir para Deus como um aroma suave. Caso contrário, saiba algo, habita outro espírito, tá? Que não é o Espírito Santo. Se não é vivo, está morto. E quem está morto, onde está morto, você sabe que ave desce lá? Os abutres, não é a pomba. Essa é a verdade. Aonde estão os seus mortos, estão os seus abutres. Jesus disse isso. Não é a pomba. Ah, mas está lá, tem o conhecimento, abre a boca, até fala da palavra de Deus, mas o templo está profanado. Não tem jeito. Não tem comunhão, não tem consenso, não tem sociedade. Deus também não tem por quê? Por filho. É tempo da gente descer, rasgar as nossas vestes, pano de saco no corpo, cinza na cabeça, e nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor. Amém, irmãos?